E já dura mais de 8 horas o júri popular do caso Matheus Evangelista no Fórum Criminal de Londrina. E bem antes do início do julgamento, familiares e amigos se concentraram para pedir justiça. Antes das 7 horas da manhã, parentes e amigos começaram a manifestação em frente ao Fórum Criminal na Avenida Tiradentes. Representantes de vários movimentos se uniram com faixas, cartazes e camisetas pedindo justiça pela morte de Matheus Evangelista durante uma abordagem da Guarda Municipal. Dos 3 agentes que participaram da ação, 2 foram retirados do processo e apenas Fernando Ferreira das Neves responde pelo homicídio. Após 3 adiamentos, o júri popular marcado para esta terça-feira teve início às 9 horas da manhã. O réu foi exonerado do cargo e responde em liberdade. Ele se diz inocente e afirma que não efetuou nenhum disparo. O acusado falou com a imprensa antes de entrar no fórum. Em momento nenhum o processo aponta para que eu tenha efetuado qualquer disparo. E como eu falei já outras vezes, eu não efetuei um único disparo, nenhum disparo sequer. Então, não tem como ter essa prova ou essas provas que apontem para a minha autoria, né? Eu não efetuei o disparo e eu sou inocente e vou provar isso. O caso ocorreu no dia 11 de março de 2018, quando a equipe da GM foi chamada para atender uma ocorrência de perturbação de sossego e, durante a abordagem, efetuaram disparos. Matheus Evangelista foi ferido no pescoço e morreu. Fernando Ferreira das Neves era um dos integrantes da equipe. A tese defendida pela defesa é de que o tiro possa ter partido da arma de outro GM e que não há provas contra o réu. Eram 3 policiais. Michael aprova no sentido que ele disparou. Testemunhas dizendo que quem deu o segundo tiro foi Michael. A perícia comprova que pode ter vindo um disparo da onde estava o pessoal em direção aos guardas. E aí elegeram um. É o que eu vou tentar demonstrar. Nós não temos uma testemunha que diz que Fernando disparou. Nem o próprio Coronel Michel diz isso. Nem o próprio Góes diz isso. E nem a perícia diz isso. A arma utilizada no crime não era a mesma de trabalho dos agentes e até hoje não foi localizada. A acusação afirma que a defesa tenta desconstruir as provas para inocentar o réu. Porque já houve toda uma instrução e julgamento, na qual já foi cortejado tudo que foi produzido na fase de inquérito, depois no Poder Judiciário, e foi feita uma sentença de pronúncia dizendo que sim, há prova suficiente para submetê-la a esse júri. O próprio Michael falou que foi ele que confessou para ele que deu o disparo e que uma das armas utilizadas foi objeto de mudança, por isso que não bateu as armas. Querem pegar questões muito pequenas, como essa questão da arma, para desconfigurar o ato ilícito, bruto, cruel que foi praticado naquele dia. Por conta da pandemia, a transmissão da audiência foi disponibilizada pelo canal do Tribunal do Júri no YouTube. Um amigo de Matheus que estava na festa e viu como tudo aconteceu, foi uma das testemunhas de acusação. E foram 2 disparos? Foram. Primeiro, o senhor viu? Eu abaixei a cabeça e fui por um mão na cabeça. As pessoas ficaram assustadas após o primeiro disparo? Sim. Aproximadamente quantas pessoas tinham no local? Mais ou menos 40 pessoas. E o segundo disparo o senhor então não viu? Não, porque eu estava de cara, cabeça baixa, mão na parede, mão na cabeça. Quando eu percebi, eu estava com a mão na cabeça, né? Daí eu escutei um segundo disparo. Eu estava assim, eu olhei pro lado e vi uma pessoa caída no chão. Eu olhei dentro e eu conheço essa pessoa, é o Matheus. A família diz que o jovem era um rapaz tranquilo e trabalhador e cheio de sonhos e cobra por justiça. Matheus, para quem conheceu ele, sabe que ele era muito tranquilo, muito sossegado, nunca mexeu com nada de ninguém. Não é porque era meu irmão, mas eu, como convivia com ele, eu conhecia. E não era envolvido com nada, infelizmente teve a vida ceifada por conta de um erro, de uma abordagem. A nossa família está bem conturbada e o que a gente tem agora é a expectativa de que a justiça seja feita. Estamos bem arrasados, mas a gente está acreditando na justiça. A previsão é de que o júri termine só no final da noite, né? Vamos atualizar o andamento com a Soraya Barros, que está ao vivo em frente ao Fórum Criminal. Cid, neste momento, como a gente pode perceber aqui em frente ao fórum,
familiares, né, então, do Matheus Evangelista continuam acompanhando a sessão pelo computador ali, por meio do YouTube, já que a gente está no meio de uma pandemia e não é possível adentrar o fórum para poder acompanhar o tribunal do júri. A gente entrou em contato com a Jennifer e com a mãe do Matheus, mas no momento elas preferiram não dar entrevista porque querem acompanhar o desdobramento, então, da realização desse tribunal do júri, que está agora com esse debate entre defesa e acusação nesse momento, o advogado de defesa, quem está falando, e fazendo a defesa, então, do Fernando. Hoje, no início da manhã, inclusive, a gente acompanhou que a defesa sustentou de que o tiro não teria saído da arma do Fernando, mas sim do Michael, que teve o processo extinto durante, então, o andar aí desse processo. Ele acabou tendo o processo extinto, porque concluíram que a arma não teria saído da arma dele por laudos periciais. Quem diz isso é o advogado do Michael, Eduardo Miléo, que tem mais detalhes a respeito disso. Vamos ouvir. O Michael já foi inocentado desta acusação, porque no primeiro momento se acusava o Michael de ter tido o disparo mortal. Nessa primeira fase, as testemunhas voltam atrás por causa de uma dinâmica. O que acontece? A viatura da Guarda Municipal, ela para de frente ao muro onde está o Matheus e outras pessoas. Há sim um disparo do Michael para cima. E há um segundo disparo do Neves que atinge o Matheus. E como é que nós sabemos disso? O laudo de necropsia mostra que o disparo fatal, ele entra na têmpora esquerda e sai na têmpora direita. E o laudo de local não mostra nenhum disparo no muro, que estava de frente ao Michael. Então, para nós imaginarmos uma dinâmica, estaria Michael, Matheus e o muro. Se esse disparo tivesse saído da arma do Michael, nós teríamos uma marca nesse muro, nós teríamos o projétil nesse muro. E isso faz com que a juíza de direito da primeira vara de Londrina, vara criminal de Londrina, tire o Michael do homicídio, sobrando a Michael apenas a fraude processual, que é aquela acusação de ter tirado o rapaz do local. A fraude processual foi confessada pelo Michael e por esse motivo, então, o processo foi extinto. Além dos familiares, também engrossam aqui o público que está acompanhando a sessão pelo YouTube, também manifestantes de diversas entidades e movimentos sociais daqui da cidade, entre eles do Movimento Negro, que estão prestando apoio aos familiares, então, do Matheus, que acabou morto nessa ação desastrosa de policiais da Guarda Municipal. Ainda não é possível precisar o horário exato em que vai terminar o julgamento. Nós tentamos contato com o advogado assistente de acusação, Mário Barbosa, mas no momento ele não pôde nos atender justamente porque ele também está acompanhando o debate entre a defesa e a acusação. Ao longo do dia, além do debate, teve também as testemunhas que foram ouvidas e o próprio réu. A gente segue acompanhando, mais atualizações, a gente entra de novo no Tarobá Urgente. E para saber a sentença, quem está em casa pode entrar no Tarobá News, que lá mais tarde vai ter as informações completas. Cid. Beleza, Soraya, obrigado pelas informações, tá? São uma abordagem desastrosa de agentes da Guarda Municipal, né? Só uma correção aqui, não são policiais, são agentes da Guarda Municipal. O próprio advogado doutor André Salvador, que é um baita advogado, na hora ali ele acabou falando policiais, né? Mas não é polícia, tá? São agentes da Guarda, eram agentes da Guarda Municipal.